Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja alcançando cada coração, cada irmão nessa manhã, cada lar, trazendo a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Vamos orar e pedir a direção do culto para tudo que seja feito de acordo com a vontade dEle. Senhor amado, muito obrigado, porque deitamos, dormimos e acordamos por causa do Teu sustento. Nessa manhã, grandioso Deus, com o coração cheio, desejoso de servir ao Senhor com alegria, porque reconhecendo que o Senhor é grande, poderoso, fiel, justo e bom para conosco, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso, que nos guia, que nos orienta, que nos constrange, grandioso Deus, diante de Ti, sabendo que o Senhor, grandioso Deus, tem poder para dar. E assim, grandioso Deus, nós queremos ser servos Teus nesse dia, para receber a graça que o Senhor quer derramar em cada coração nesta manhã. Por isso, intenta o nosso coração a Te buscar, e a buscar, grandioso Deus, de todo o nosso coração. E tudo que venhamos a fazer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. É por isso que eu Te peço, visite cada coração, visite cada lar, visite, ó Deus, as famílias, Pai amado, aquelas que não podem estar diante de Ti aqui na Tua casa, mas estão diante de Ti em suas casas, Pai amado, buscando da forma, grandioso Deus, que podem e que sabem e que buscam a Ti, grandioso Deus, também de todo o Teu coração. Por isso, grandioso Deus, envolva-nos com a Tua graça e nos fortaleça, grandioso Deus, a cada dia, para que isso nunca venha desfalecer o nosso coração em buscar ao Senhor. Muito obrigado por fazer parte de nossas vidas. É o que pedimos também pela vida da Tua igreja, pela vida do pastor Eliezer, pela vida da Cristina, por cada servo Teu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Eu quero, Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busque, queira Deus sempre em sua caminhada. Em tudo aquilo que você fizer, coloque Deus na frente. Eu
fazer a leitura da nossa coluna de oração. Mas antes eu gostaria de comunicar à igreja que nós temos um projeto de começarmos algumas atividades para o mês de agosto. Uma delas é o nosso culto de estudos bíblicos nos lares. Os líderes estarão procurando os irmãos da igreja, avisando que tem um culto perto da sua casa. Você pode estar ali contribuindo para essas reuniões nos lares. E futuramente, quem sabe, a casa do irmão poderá ser um dos futuros núcleos de estudos bíblicos da nossa igreja. Nós vamos começar com esse projeto no mês de agosto. Nós tínhamos um projeto para começar no mês de agosto também, que era o nosso culto na praça. Mas por que deixar para agosto? Se domingo que vem é o último domingo, a gente faz todo o último domingo, né? Domingo que vem a gente pode ter o nosso culto na praça, né? Então a gente pode realizar o nosso culto já no próximo domingo. Não sei se vai dar. Os irmãos vão estar. Sim. É uma pena. Nós gostaríamos de começar esse projeto já domingo que vem logo, porque eu não gosto de deixar para depois, não, aquilo que a gente pode fazer agora. E também não vai dar também para o final de agosto, também vai acontecer a mesma coisa. Então tem que ser o penúltimo domingo. Terceiro domingo. Isso aí. Então tá bom. Então a gente vai estar levando para o terceiro domingo então do mês de agosto. Vamos ter uma atividade aqui no terceiro domingo do mês de agosto também. Eu vou estar comemorando aniversário de ministério. Então eu gostaria também de convidar a igreja também para esse dia. Não sei nem se vai dar terceiro domingo. A gente pode fazer então no segundo domingo. Mas o segundo domingo é dia dos pais, né? A gente tem tanta atividade, né? Que a gente vai ter que sentar para conversar. Mas do mês de agosto a gente não passa tendo o nosso culto na praça. Então nós vamos nos sentar e, se for o caso, até fazer no primeiro domingo, quem sabe, do mês de agosto. Porque primeiro domingo os irmãos vão estar aí, né? Porque sendo o último domingo os irmãos não vão estar, no primeiro domingo pode estar. Então a gente vai fazer. Então vamos projetar, né? Para depois. É porque eu sou ansioso mesmo. Eu quero já realizar a obra do Senhor, porque a gente não pode demorar para fazê-la, né? Então é por isso que a gente está ansioso para começar logo esse trabalho. Na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet, a família pastoral, Marcelo, Jonas Xavier, Natália, neta do nosso irmão Luiz, Elimar Farias, Mário Lourdinha, Sônia Lúcia, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Nazaré, Thaísa, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nessa manhã, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma aqueles irmãos que não estão na Tua casa nessa manhã, desperta o Senhor para a Tua obra, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que negligenciaram, que Tu possa estar falando a cada coração. Mas para aqueles que não puderam estar aqui, Pai, por algum motivo de força maior, que Tu possa estar os ajudando, para que eles possam, Senhor, estar conosco aqui, para estarmos prestando um culto em louvor e adoração a Ti. Muito obrigado, Pai, porque já desde cedo estivemos estudando a Tua palavra com os irmãos na escola bíblica dominical. Abençoe cada irmão que esteve aqui e que participou desse estudo, que eles possam, Senhor, ter guardado tudo aquilo que a Tua palavra nos ensinou nessa manhã. Senhor, abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui na Tua igreja, precisando de alguma coisa, que Tu possa estar sondando seus corações e vendo a necessidade de cada um. Seja com esses que estão nos assistindo pela internet ou que hão de assistir, que Tu possa estar abençoando cada vida, no nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, primeiramente, a sua vida. Vamos louvar o Senhor Vem com Josué. Misericórdia,
irmãos? Nós já pregamos sobre esse rei de Israel, mas sempre quando voltamos à palavra de Deus, nós encontramos um manancial que está sempre a jorrar, que está sempre a se renovar. E eu, nesse momento, gostaria de falar mais uma vez a respeito desse rei, que foi o primeiro rei de Israel. E o relato está em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 10, versículos de 1 a 14, quando começa a história dos reis, principalmente dos reinos do sul, mas aqui está englobando também o primeiro rei, que foi o rei de todo Israel, quando ainda não era dividida em duas partes a nação de Israel. 1 Crônicas 10, de 1 a 14. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto também, ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ensina-nos com a Tua palavra, Pai, tudo aquilo que precisamos aprender nessa manhã. Usa o Teu servo, Pai, esvazia ele, que o Seu nome seja engrandecido, que a Tua palavra, Pai, tenha primazia, que o Teu servo seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Prepara os nossos corações para ouvi-la, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que acontece com Saul? Saul, ele é escolhido por Deus, ungido por Samuel, chamado de uma maneira assim, totalmente exclusiva por Deus. Deus o escolheu, não foi interferência política, não houve nada disso, não houve uma preferência de Samuel, apesar de Samuel ele demonstrar um carinho muito grande por Saul. Ele não foi o responsável pela escolha desse rei, foi o próprio Deus que escolheu a Saul, o primeiro rei de Israel, que foi um pedido do próprio povo. O povo pede um rei para que esse rei fique à frente do seu povo para batalhar as guerras, para organizar
a nação em um mesmo povo. Por quê? A nação era dividida em tribos, 12 tribos, havia a governância de alguns juízes, eles governavam em algumas tribos de Israel, mas não era um governo central, então o povo era muito separado, muito dividido. E as nações em volta estavam cada vez mais se fortalecendo. Era o contexto daquela época. Se você olhasse, por exemplo, para Moabe, o reino em Moabe, os moabitas, eles eram bem fortes, bem constituídos, preparados para a guerra. Se olhava Edom também era uma nação preparada. Olhava para os filisteus, eles eram os povos mais bem preparados ali para a batalha. Eles tinham carros de guerra, eles tinham armas forjadas com bastante habilidade por aqueles que trabalhavam nessa arte da guerra, de preparar espadas. Eles eram muito bem preparados. Israel estava dentro desse contexto de guerra ali à sua volta. Haviam vários inimigos. É interessante que essa peculiaridade de Israel existe até hoje. Se você olhar ali em volta da nação de Israel, que existe hoje, a nação organizada politicamente, né, e geograficamente, você vê que em volta ali não há nações que sejam amigas, que tenham uma aliança com Israel. Uma aliança pode ser até um pacto de não agressão, mas de uma hora para outra eles rompem esse pacto e fazem guerra com Israel. Então Israel sempre teve essa peculiaridade de ter as nações em volta de si como inimigas de Israel. E nesse contexto da história de Israel, Saul, ele pega um reino assim, onde existiam à sua volta vários inimigos querendo combater contra Israel. Mas, quando Saul, ele foi chamado, assim como nós, quando somos chamados por Deus, ele nos chama, e ele, nesse processo de nos chamar, não importa quem sejamos, não importa quem sejamos. Ele me chamou por quê? Porque eu sou uma pessoa muito aculturada, eu tenho diploma de faculdade, eu sou preparado em medicina, eu sou um bom advogado, eu sou um importante psicólogo. Deus não te chama pelo que você é. Ou você é o contrário. Eu sou uma pessoa de poucos recursos, sou analfabeto, não tenho bens, não tenho casa, ganho muito pouco, sou muito pobre. Eu sou um viciado, eu sou um drogado, eu sou um marginalizado, eu sou um marginal, eu sou um bandido, já cometi muitos pecados. Deus vai te chamar do jeito que você é. Ele te chama, não importa quem você seja. Mas nesse chamado há também um processo de mudança que Ele quer fazer na nossa vida. Não importa quem sejamos. Se somos muito bons, muito bem vistos pela sociedade, Ele nos chamou. Se somos marginalizados pela sociedade, se somos pobres, se nos achamos inferiores, ou se somos realmente inferiores para a sociedade, não importa quem você seja, Ele quer mudar a sua vida. Amém? E é assim que deveria acontecer no processo também do chamado de Saul. Não importava quem Saul fosse. Saul, ele é grande, ele é maior do que os outros do seu tempo, ele sobressaía do ombro para cima, porque os outros só batiam a cabeça até o ombro dele. Saul era maior do que todos. Ele é grandão, ele é bonitão, ele é de uma família importante, ele veio de uma tribo também importante. Nada disso tinha significado para Deus. O importante era para Deus usar Saul como instrumento seu
e para Saul deixar que Deus usasse em sua instrumentalidade. Isso é que era importante. Saul, ele tinha que ter consciência disso, e Samuel sempre orientou a Saul a tomar essa decisão. Olha, deixe que Deus conduza as suas decisões, deixa que Deus vá tomando conta do processo de organização do povo, deixa que Deus seja aquele reino teocrático que nós queremos que seja, né? Que Deus tenha todo o poder, que Ele seja o rei, que você seja apenas um instrumento. Mas para isso ele tinha que submeter a mudança que Deus precisava fazer em sua vida. E esse processo de mudança, no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo, ele fala o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A nossa vida diante do Senhor é uma transformação diária. Ele quer estar mudando a nossa vida diariamente, constantemente, até que nós partamos desse mundo e encontremos Ele na glória. Esse é um processo que nós nos submetemos. Por quê? Porque nós nos submetemos. Porque esse processo não é feito por nós. É feito o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz essa mudança em nossa vida. E Samuel estava querendo que Saul ele obedecesse esse processo também diante do reinado em Israel. Mas o que acontece com Saul? Ele se mostra desobediente. Aí, ao invés dele mudar para melhor, porque Deus o pegou, independente do que ele era, para mudar ele para ser uma pessoa melhor, agir de uma forma melhor. Mas a primeira coisa que ele faz é ser desobediente. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos de 22 a 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Naquele momento se rompia aquela aliança que Deus fez com Saul, de prometer a ele um reinado à frente de Israel. Por causa de que se rompeu essa aliança? Por causa da desobediência. E uma das características nossa como crentes em Jesus Cristo é buscar sempre obedecer, e Samuel diz claramente que devemos obedecer à palavra do Senhor. A nossa Bíblia é livro de regra de fé e prática. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito de um conceito que nós temos? É contrário ao nosso conceito, pois nós devemos obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha, irmãos, e às vezes eu me surpreendo com algumas pessoas da igreja, né, que a gente recebe no gabinete. As pessoas, elas começam a conversar comigo e falam: estou fazendo isso. Aí eu fico esperando para ver se aquela pessoa vai me dar a resposta a respeito daquela situação, qual vai ser a sua atitude. E aquela pessoa chega no final de um aconselhamento pastoral, ela fala assim: mas eu não vejo nada demais. Aí você não vê nada demais? Se você está cometendo um erro,
se você está cometendo um pecado, se isso fere os conceitos bíblicos, se isso está na palavra de Deus, como é que você não vê nada de errado? Você vai continuar, você vai permanecer no erro, vai continuar a desobedecer a Deus? O que diz aqui na questão da desobediência? É rebelião, é como o pecado de feitiçaria, é obstinação, é como iniquidade, idolatria. Ah, mas eu não, que isso, Samuel? Eu não estou adorando a Baal, eu não estou adorando a Moloque ou a Aserá, eu não estou adorando nenhum Deus. Como é que isso pode ser feitiçaria? Desobediência é comparada a tudo isso, irmãos. Olha o que Deus fala para Saul, o que Deus fala também para nós. Se vivermos uma vida de desobediência à palavra, obedecer a mim, pastor? Claro que não. Obedecer a doutrina de uma igreja, e muitas vezes é uma doutrina ligada a um modismo, não é verdade? Aí é diferente. Ah, não, na igreja, a minha igreja não aceita usar a calça comprida. Não está errado quem guarda esse conceito, não, mas isso aí não é uma desobediência bíblica. Ah, na minha igreja não bate palma. Antigamente tinha um negócio contra a palma, né? Não bate palma, porque palma é uma coisa que não é própria para a liturgia do culto cristão. No Antigo Testamento não haviam palmas, sim, no Novo Testamento não haviam palmas, na igreja permitiu, claro, não podiam nem cantar, não podiam, eles não podiam nem se reunir nas casas. Se a gente parar para contextualizar aquele contexto histórico lá, eles tinham que reunir aonde? Nos túmulos. Eles tinham que reunir nos túmulos, porque ali eles falavam da palavra de Deus, ali eles falavam do Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos. Eles não podiam bater palma, não podiam cantar, não podiam dançar. Mas se você vai para o Israel antigamente, como era o culto lá em Israel, eles cantavam, dançavam, pulavam, porque era um contexto daquela nação, contexto cultural até daquele povo. Eu não estou falando em modismos, em contextualização de algo que acontece em alguns países do mundo, por exemplo, que são perseguidos também, os evangélicos, e eles não podem, num culto, expressar a sua adoração através de um cântico espiritual, porque eles estão sendo perseguidos. Mas não é isso. A desobediência não é a estas questões. A desobediência é a palavra de Deus. E essa semana a Cristina, ela estava falando comigo, amor, agora há um grupo de pessoas que estão querendo reescrever a Bíblia, porque a Bíblia está descontextualizada, eles querem contextualizar a Bíblia. Deixa eles descontextualizar a Bíblia, deixa eles escreverem uma nova Bíblia. Eu vou obedecer essa nova Bíblia escrita por homens? Ou vou obedecer a Bíblia que é escrita por inspiração do Espírito Santo de Deus? Vou continuar obediente a esta Bíblia, que me ensina o caminho da salvação, que me ensina como viver de maneira que agrada ao Senhor. Se os homens querem fazer isso, deixa que eles sejam julgados por Deus. Essas coisas precisam acontecer, irmãos. Às vezes a gente se escandaliza, essas coisas precisam acontecer. Tudo aquilo que nos choca hoje com a sociedade de então, aonde nós estamos incluídos, olha, irmão, não é para nos chocar, não. É para nos pegar preparados, porque essas coisas precisam acontecer para que a palavra de Deus se cumpra e para que o reino de Deus ele se estabeleça definitivamente. Quer dizer, ele já é estabelecido. Eu estou falando uma coisa aqui que não está
fora do contexto bíblico também. Isso não é verdade. O reino de Deus já se estabeleceu em Cristo Jesus, né? Mas agora eu digo assim, que nós sejamos arrebatados e levados para a glória, levados para o céu. Para que tudo isso aconteça, é necessário que também nesse tempo aconteçam coisas que são contrárias à vontade de Deus e mostram a desobediência de uma sociedade que não quer seguir aquilo que é preceito do Senhor, que está na palavra de Deus, e é por isso que eles estão querendo mudá-la, para que possa servir para eles, da forma deles, que agrade a eles e não a Deus. Então, esse homem, ele mudou para pior, porque ele viveu uma vida de desobediência. Se ele tivesse sido obediente a Deus, ele teria sido honrado também por Deus, e teria, consequentemente, mudado a sua vida. Ele buscou a glória para si. Saul, ele tinha isso, ele gostava de que a glória fosse dele. E quando começou ali então as mulheres cantarem as canções, quando ele vinha das batalhas contra os filisteus, contra os inimigos, e aí Davi era o general do exército, né? Olha, Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Imagina como é que ele não deve ter ficado ali, vamos dizer assim, se mordendo, né? Mordendo seu braço, Davi. Mas ele não era assim só com relação a Davi, não. Olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículos de 2 a 4. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmais e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus e estava em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Saul feriu os filisteus. Ele gostava muito de buscar a glória para si. Ele gostava muito de ser exaltado, de ser reconhecido. E a gente deve sempre viver nesse mundo para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. Tudo que fizermos seja para exaltação do nome do Senhor. É por isso que ele não foi mudado conforme a mudança que Deus queria para a sua vida. Ele mudou para pior, porque buscava a glória para si mesmo. Toda honra e toda glória, ela pertence a Deus. Devemos buscar isso na nossa vida, viver para honrarmos o seu nome. Sempre quando fizermos alguma coisa que seja importante, deixarmos claro que foi através da instrumentalidade de Deus na nossa vida. Se fizemos, foi para buscar a glória de Deus na nossa vida, e a glória de Deus ser exaltada na nossa vida. Em terceiro lugar, ele foi impaciente. Ele era impaciente. 1 Samuel 13:8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Saul estava ali esperando para fazer guerra contra os filisteus. Aqui, nesse contexto aqui, foi antes dele encontrar com a pitonisa de Endor. Os irmãos ficarem dentro de um contexto histórico, tá? Determinara, não vindo
porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele foi impaciente. Ele não esperou aquilo que deveria ter esperado naquele momento da guerra. E nessa impaciência, ele tomou uma atitude imprópria à frente do povo de Israel. Ele pecou, ele cometeu uma iniquidade à frente do povo. Ele tomou o lugar do sacerdote. Samuel, que deveria oferecer o sacrifício, e não Saul. Samuel, ele demorou um pouco mais, porque ele estava se preparando para aquele momento. Aí Saul toma a frente por impaciência e comete essa iniquidade, esse pecado. Olha, esse pecado, ele foi um pecado muito grande diante de Deus. E Samuel, ele falou a respeito desse pecado de Saul. Mas olha como é que Deus foi misericordioso. Ele cometeu esse pecado. Deus poderia fazer da seguinte forma: vocês vão sair contra os filisteus? Tá bom, sai. Aí chegar ali, Saul ser derrotado pelos filisteus. Muito pelo contrário, houve uma vitória muito grande. E Saul ainda conquistou muitas outras vitórias. Mas nesse momento, ele foi impaciente. Ele não experimentou a vontade de Deus. Ele não esperou Deus ele tomar a frente naquele momento. Ele não poderia ter tomado a frente desse sacrifício. E muitas vezes a gente, na impaciência, toma a frente de Deus. A gente não espera a vontade de Deus. Aquilo que a gente estava falando na escola bíblica dominical. Nos colocamos à frente de Deus nas nossas decisões. Por essa impaciência, nós desobedecemos a Deus. Nós não permitimos que Deus haja do seu jeito, da sua forma, com a sua estratégia. E aí, pela impaciência, ele recebe também a palavra de Deus a respeito do que havia acontecido através do profeta Samuel, dizendo a ele que ele havia errado. E esse erro estava trazendo uma consequência sobre ele. Em quarto lugar, ele não reconhece os seus erros. 1 Samuel 13, de 11 a 13. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, ofereci holocausto. Aí disse Samuel. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente. O que significa essa palavra, neciamente? Como um louco. Você procedeu como um louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas depois ele ainda continua dizendo: mas agora o Senhor tirou o teu reino e entregou a outro. Logo depois ele termina o que estava falando a Saul, dizendo: olha, Deus podia ter confirmado o teu reino hoje, mas como você procedeu como um louco, você perdeu o seu reino hoje. Ele não perdeu naquele mesmo momento, não foi tirado naquele mesmo momento. Foi como eu falei, ainda teve outras batalhas, houve outras vitórias, mas Deus não confirmaria ele à frente da nação. Por quê?
que ele também não reconhecia os seus erros. O erro foi de Samuel ter demorado? Claro que não. Samuel estava na rede deitado lá, o povo lá, né, esperando ali o combate, Samuel deitado numa rede. Com certeza Samuel estava ali na presença do Senhor, oferecendo sacrifícios, oferecendo holocausto, se preparando para aquele momento diante do povo, para prestar o sacrifício, para preparar o povo para a batalha. Já estava preparando a batalha na presença do Senhor ali, intercedendo pelo povo. Mas aí o que acontece? Olha, Saul tinha várias desculpas. O povo já estava se dispersando, já estava cada um indo para a sua casa. Os inimigos estavam cada vez mais preparados no fronte de batalha. As coisas já estavam saindo dos seus lugares. A culpa não foi minha, a culpa foi do povo que estava se dispersando. A culpa é do inimigo que é mais forte. A culpa é sua, Samuel. Você demorou. Você falou 7, agora você não veio no tempo que você firmou comigo. A culpa é dos outros. Os erros nós não admitimos. Nós temos que estar preparados para admitir os nossos erros. Ele podia ter chegado naquele momento para Samuel e falado: Samuel, desculpa, eu me precipitei. Eu errei, mas eu queria consertar o meu erro. Mas ele não reconhecia o seu erro. O problema é esse. O ser humano, ele não reconhece que é pecador. Enquanto ele não reconhece que é pecador, ele não se rende a Cristo, porque ele acha que não precisa. Porque eu posso continuar na presença do Senhor e continuar vivendo uma vida de pecado. Tem muita gente que está dentro das igrejas ainda, não está nem aí para o pecado, que não se fala mais em pecado. Não se fala mais dessa questão de desobediência, não se fala mais de confronto do erro com você mesmo. Olha para a sua vida, vê aquilo que está errado, coloca diante do Senhor, conserte os seus erros, admita o seu, confesse o seu pecado e muda de vida. Queira mudar a sua vida, entregue essa mudança de vida para Deus, para que Ele mude a sua vida. Reconheça os seus erros, reconheça que você é um pecador, porque senão não vai haver arrependimento. E sem arrependimento não há confissão de pecados. Se não há confissão de pecados, você permanece um pecador. Não é verdade? Saul jamais ia encontrar a mudança para a sua vida, porque ele via defeito no Samuel, que era o seu mentor espiritual, que até no momento de erro, ele reconhece Samuel em uma necromante, dizendo para ele: quem é? Eu vejo um homem subindo da terra, e não sei o que lá. Como é que ele é? Assim, é Samuel. Ele quer ver Samuel até depois de morto, desobedecendo a Deus. Samuel, naquele culto de necromância ali, feita pela pitonisa de Endor, é Samuel. Samuel ia ser desobediência depois de morto, né? Ia voltar dos mortos, desobedecendo a Deus. Tem muita gente que fala era Samuel mesmo, naquela visão da necromante. Não era Samuel não, irmãos. Era não. Era enganação do inimigo. Ele se desviou da referência, ele cometeu o erro de não ter guardado aquilo que Deus ensinou. Ele se desviou dessa referência. Assim morreu Samuel morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Ele, ao invés de procurar a Deus, ele procurou justamente aquela mulher que ele mandou expulsar das terras de Israel. Foi ordem dele mesmo. Quando aquela mulher
olha e fala assim: é Saul, eu vou morrer. Por quê? Ele havia dado ordem para que todos os necromantes, todas as coisas que eram erradas, fossem expulsas de Israel. Aí depois que ele já não havia mudado como Deus queria mudar a sua vida, ele já estava no caminho dele mesmo, agindo da forma dele mesmo. O Espírito Santo de Deus já não agia na vida dele, muito pelo contrário, vinha um espírito mau da parte de Deus, atormentava a vida desse homem. Aí ele vai e procura ainda uma pitonisa de Endor, perdendo totalmente o seu referencial, que era Deus. E olha, irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas aí procurando outras coisas que não sejam Deus. Olha, dentro da própria igreja mesmo, você precisa procurar uma rezadeira. Isso é coisa de crente. Mas dentro da igreja, às vezes uma pessoa fala: procura uma rezadeira. Aí o crente vai lá procurar a rezadeira. Tinha que tomar uma surra de Bíblia, né? Aqui, tomar uma surra de Bíblia para você aprender a não procurar outras coisas a não ser Deus na sua vida. Eu vou ouvir o meu horóscopo para dizer para saber o que o horóscopo tem a dizer a respeito de mim. Já falei a respeito disso. Qual é o teu horóscopo? Não sei. Eu não sei o que é no horóscopo o meu mês de nascimento. Não depende do horóscopo, depende de Deus para a minha vida. Procura o pastor que ele vai orar por você. Ora você mesmo. Você é um servo do Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justificado por Deus, então você é justo. Você não precisa da oração de ninguém para estar conseguindo alguma coisa diante de Deus. Seja você o sacerdote da sua vida. Seja você o sacerdote que vai interceder também pela sua família. Não peça a outro que faça isso. Faça você mesmo. O sacerdócio é universal e individual. Não tem ninguém mais importante na igreja, não. Eu vou procurar a igreja tal que lá tem milagres. Perdeu o seu referencial. O milagre está em Deus, não está numa igreja. E tem muita gente perdida esse referencial, que é Cristo, que é Deus em sua vida. Tem colocado as coisas desse mundo na frente de Deus, perdido o seu referencial. O crente que é crente porque é crente na igreja, é crente em Cristo Jesus. Ele é fiel a Deus. O seu referencial é Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Cristo Jesus é a minha salvação. Se existe outro nome que está sendo colocado como referência em sua vida, seja nesse mundo ou que seja no meio até dos próprios apóstolos de Jesus Cristo, eu vou pedir a Pedro, eu vou pedir a João, eu vou pedir a algum santo para que me abençoe. Você perdeu o seu referencial. Esses nomes não poderão mudar a sua vida. A mudança da sua vida só vai acontecer no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos espirituais. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Ele é poderoso. E o cântico diz: poderoso e nunca falhará. É um maravilhoso Deus. Ele ressurgiu, ele venceu a morte. E
se nós não crêssemos nessa vitória da ressurreição, a Bíblia diz que se não crermos na ressurreição de Jesus Cristo, vã é a nossa fé. Então nós cremos em uma fé que nos dá a vitória sobre a morte, e a nossa vitória está em Cristo Jesus. Nosso Deus é
sempre presente. Por isso que eu às vezes sou tão ansioso em quando vem aqui no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa para Deus. E esse cântico diz: é hoje. E realmente, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida não é amanhã, não é para depois, não foi ontem, mas é hoje. Deus é um Deus presente. E as nossas atitudes também, aquilo que devemos fazer diante do Senhor é hoje. A gente tem que pensar assim: se Ele quer, se nós queremos que Ele haja na nossa vida hoje, façamos tudo o que devemos fazer também hoje na nossa vida. Amém? Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com esse cântico. Abençoe
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que aprendemos na Tua casa nessa manhã, pelo privilégio de podermos prestar um culto a Ti aqui nesse lugar, nessa casa de oração. Pai, que Tu possa, Senhor, estar abençoando a Tua igreja, abençoando cada irmão que esteve aqui nessa manhã, que eles possam, Pai, guardar tudo aquilo, Senhor, que receberam da Tua palavra nessa manhã. Amém. E serem abençoados pelos ensinamentos da Tua palavra. Aleluia. E que essa palavra possa estar cada dia mais nos mudando segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.